a mais uma aula de História. Aqui é a professora Cristiane e agora nós vamos falar da atividade 2. Vamos continuar estudando o primeiro reinado. Bem-vindos à nossa sala de aula. Gostaram do ambiente que nós criamos aqui para vocês, da nossa salinha? Então nós vamos começar a atividade direto de uma questão. E essa questão eu escolhi porque ela é um pouquinho complexa, porque a gente está trabalhando letra de lei dessa da Constituição de 1824. Você vai perceber que tem inclusive palavras escritas de forma diferente do que a gente escreve hoje. Por quê? Porque ela foi trazida direto do túnel do tempo, lá de 1824, tá bom? Esse artigo 6º que a gente está estudando, ele vai fazer referência ao que é cidadão. Quem seriam os cidadãos do Brasil no Império, segundo essa Constituição de 1824? Ela vai ter alguns incisos. E no primeiro inciso, é importante que a gente observe o seguinte: ela está dizendo que são cidadãos as pessoas que nasceram no Brasil, mesmo que elas sejam aqui, a palavra ingênuos, ou seja, filhos de escravos. Então, segundo a Constituição de 1824, também são brasileiros, são cidadãos com direito à cidadania e todos os direitos aí oriundos de se ser cidadão. Os filhos de escravos também possuem, assim como os libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, né? Então, é importante que a gente observe isso. E outra coisa, sempre nesses incisos está se fazendo referência ao gênero masculino. Vocês estão ouvindo falar, será que está aqui escrito em algum momento do texto, filhas? Olha o inciso segundo, os filhos de pai brasileiro. Daí ele vai falar sobre os filhos ilegítimos, legítimos, mas ele está falando de filhos. Prestar atenção? Vamos ver os próximos incisos. O inciso 3º, mais uma vez, os filhos de pai brasileiro. Vamos ver aqui o inciso 4º. Todos os nascidos em Portugal e em suas possessões, em seus territórios coloniais, que já tenham residido no Brasil. Então, eu quero que vocês observem essas coisas que nós estamos conversando aqui, tá bom? Com relação à lei, à letra do artigo. E daí, nós temos aí a questão número C que eu botei, só pra gente dar uma pensada, ó. Já dei várias dicas. Vamos ler a questão. Mulheres indígenas eram cidadãos do Império Brasileiro? Justifique o porquê da sua resposta em um breve texto. A professora já deu até a cola, hein? Você já tem até a resposta. Mudando o slide. Agora nós vamos voltar a falar sobre o primeiro império, né? Sobre o que ocorre, né? Os acontecimentos do primeiro império. Após a Constituição, é muito importante que a gente compreenda que essa Constituição, por ter sido outorgada, por ter sido imposta, em razão do fechamento da Assembleia Constituinte que iria elaborar essa Constituição, em razão do poder moderador, que era algo extremamente atípico, né? O Brasil vai entrar num período de imenso conflito. Obviamente, o povo brasileiro e grande parte das elites do país que esperavam ser contempladas por essa Constituição vão se sentir ofendidas e extremamente insatisfeitas. Então, o conjunto dos acontecimentos da Constituição de 1824 vai gerar, então, será a causa de uma série de conflitos no Brasil. O primeiro que nós vamos aqui citar é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento separatista
ocorreu, a princípio, na província de Pernambuco. Depois vai se espalhar por vários estados, por várias províncias do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte. E esse movimento vai ter um caráter separatista e republicano. Ele rapidamente vai ser debelado, as forças do Império vão acabar com o movimento, os líderes serão executados e presos, e essas províncias elas continuaram a fazer parte do Brasil. O outro movimento, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina. Você sabe que província é essa? Província da Cisplatina é o que hoje é o Uruguai. Então o Uruguai fazia parte do Brasil. Então o Uruguai, que não se chamava Uruguai na época, fez um movimento separatista, republicano, só que esse sim, né, teve sucesso. E nós temos hoje o país do Uruguai. Bom, em meio a tantos conflitos, e vamos ter aí muitos outros, mas não vai dar tempo da gente falar aqui nos vídeos, Dom Pedro I resolve abdicar do trono brasileiro. Ele também estava vivendo um conflito muito grande em Portugal, já que o seu pai tinha falecido. E estava acontecendo uma guerra em Portugal, em que ele não sabia em que posição ele iria ficar. Se ele cuidava das coisas do Brasil ou se ele decidia a guerra em Portugal em favor da filha mais velha dele. Então ele decide, por fim, abdicar do trono brasileiro e voltar para Portugal. Quando ele abdica do trono, ele deixa no lugar, governando o Brasil, o filho dele de 5 anos, Dom Pedro II. Então Dom Pedro II herda o trono brasileiro, porque era uma monarquia hereditária, e com apenas 5 anos, coitada da criança, vai ter, né, todo o trabalho de ter que governar um Brasil, um país em conflito, um país tão complicado como o Brasil. Mas isso vai ser uma história para o nosso próximo encontro, tá bom? E a gente tem aqui mais uma questãozinha, a questão 2. Então, segundo o texto, qual foi o principal motivo da insatisfação de muitas regiões do Brasil para com o governo de Dom Pedro I? Já falei, hein, gente? Tá difícil não. Vocês vão conseguir responder facinho. Por que é que as províncias estavam insatisfeitas, hein? E até a nossa próxima aula. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E na próxima aula nós vamos saber mais sobre como esse menino governou esse país. Tchau, gente!